Boa noite de novo. Vou pedir a vocês que me deem retorno aí sobre o áudio, viu? Ficou bom agora? Obrigada, Cássia. Então, boa noite, gente. Estava dizendo do quão feliz eu tô de estar aqui abrindo a nossa live de aniversário de 10 anos, uma data tão especial. Oi, Sônia. David, oi. Andréia, tanta gente querida que faz parte dessa história, que faz parte, Ellen, que faz parte dessa história com a gente, tantas lembranças nesses 10 anos, tanto aprendizado, tanta construção, e assim a gente segue. Então, muito obrigado para quem está entrando, sejam muito bem-vindos, e eu vou aqui já chamar meus colegas de NEPFé para a gente partilhar. Só um momento, então, que eu vou chamar aqui a nossa turma querida. Enquanto isso, vocês vão entrando aí. Chamar o nosso cofundador, David. Oi, Lau, boa noite. Bem-vindo, meu querido. Bem? Super bem. Parabéns. Parabéns para nós, né, Lau? Isso mesmo. Vou chamando aqui Ró também. Enquanto você vai dando boa noite aí pro pessoal, David. Ok. Boa noite, pessoal que está chegando. Eu tenho maior dificuldade em ver aqui, mas olha, Raíssa, boa noite, Cássia, Alex, tá com a gente na clínica social, que bacana, Raíssa na pós, Cássia, boa noite, Elaine Miranda, boa noite, Ellen, boa noite, Estela Mares, boa noite, Cheio de gente Priscila, parceira, né? Cheio de parceira, Estela Mares e parceiros, Estela Mares, Priscila, boa noite, obrigado, Raíssa, parabéns para todos nós, né, para todos e todas, que legal. Aninha Melo, boa noite, Sônia Mara, minha vizinha. Oi, Cris! Oi, gente, boa noite. Hoje é dia de festa. Oi! Como é bom estar aqui com vocês nesse momento tão bom, tão festivo nas nossas vidas. Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Tô chamando a Ró aqui também. Boa noite, Cibele Martins, Elaine, Stephanie também está com a gente lá na pós. Oi, Cássia! Quanto tempo! Renata. Rosa, tá por aí? Amanda, boa noite. É isso, festejar, né, Estela? Festejar. Festejar para vir mais 10, 20, 30. É isso aí. Só chamando a Roberta aqui, nossa cofundadora também, junto com o David, pra gente, acho que agora deu. Oi, estão me vendo? Te vendo ainda não, te ouvi. Agora sim. Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite para vocês, que delícia, gente, isso, olha só. Tô aqui tentando, né, gente? Tô tentando aprender como é que entra nesse troço aqui. Muito deu bem. Certo, deu certo. Uma delícia. Que bom. Já subiu um monte de gente aí que passou o nome. Oi para todos, gente. Não Uma vou delícia estar aqui nós quatro, representando nossos outros colegas.
tantos que já fizeram a diferença com a gente nesse tempo, nesses 10 anos, que passaram por nós, que deixaram suas marcas, seus aprendizados e as construções junto com a gente, tantos que chegaram e que estão aí junto com a gente renovando e vamos seguindo nessa história linda de 10 anos, né? Então, nós temos aí o David e a Roberta, que são os nossos cofundadores dessa história linda do NEPFé. Eu e Cris participamos do primeiro seminário, o primeiro evento da nossa história, como ouvintes, e já logo no final falando, opa, a gente quer participar desse negócio aí. vamos nos unir com um desejo enorme. Então vou convidar para rapidinho. David, você conta pra gente um pouquinho desse tempo? Olá, eu até conto, mas eu queria aproveitar essa sua fala para colocar uma questão aqui, né? Às vezes, muito ex-alunos, hoje já profissionais, né, chegam para a gente falando assim, nossa, mas quando que vocês vão fazer um grupo de estudos disso? Quando vocês vão fazer um grupo de estudos daquilo? Enfim, a gente está se movimentando aí para algumas coisas novas, né? Enfim, mas eu queria realçar isso, né? Isso que aconteceu no dia 10 de março de 2012, que foi primeiramente um encontro, né? Talvez a gente possa falar o que houve um pouco antes disso, né? Mas nesse dia houve o primeiro encontro. Naquele momento era apenas psicologia, seminário de psicologia existencial, ponto. Né? Não tinha mais nada. Depois que ele se tornou seminário de psicologia existencial e humanista. Naquele momento, houve um encontro, assim, foi um momento super bacana, a gente realizou um sonho de trazer o Giovanetti, teve uma fala também da Goretti, mas houve um encontro, e esse encontro, eu acho que esse movimento, né, de chegar até o outro e falar, olha, eu quero participar disso aqui, eu quero construir isso junto, né? Naquele momento, eu me lembro claramente de a gente numa rodinha, você, Lau, Fúvia e a Anália, né? A Anália Oliveira. Beijo, Anália, se você está ouvindo a gente. Não, agora, se você for ouvir depois, beijo, que saudade. E eu lembro como que a gente já teve uma conversa, né, na qual, tá aqui a Roberta, que não me deixa mentir sozinho, a gente já se sentiu muito conectado, né, enfim, e a partir desse movimento de vocês, de olha, a gente quer fazer isso também, a gente quer tornar isso grande, e olha que interessante, a ideia do primeiro seminário nasceu em 2011, né? A partir de uma demanda da Cláudia Castro, que era coordenadora do curso do Pitágoras, onde eu e Roberta, a gente dava aula naquele momento. Enfim, em função de uma comemoração dos 50 anos da psicologia, ano que vem a gente precisa fazer algumas coisas e tal, vamos fazer e tal. O Roberto olhou para mim, você topa? Eu topo, bora fazer. Né? A gente fez o primeiro. Mas o NEPFé nasceu nesse encontro nosso. Né? A partir da empolgação de ver o Giovanetti falando, de ter um seminário de psicologia existencial aqui no Vale do Aço, e a gente, né, naquele momento, todos os professores de faculdade, da Única e do Pitágoras, a gente se olhando, né, e falando, e pensando, expressando, bora fazer junto, bora estender esse encontro para
outros momentos, outros seminários, outras produções, outros estudos, etc, etc. Então, eu queria frisar, né, esse encontro. E a gente teve recentemente um momento de grupo, né, muito rico, muito gostoso, onde a gente pôde trazer um pouco do significado do Nepfé para cada um de nós, e de uma forma muito afetiva, porque a gente tem uma ligação afetiva muito forte uns com os outros e com as abordagens que o nosso olhar de homem, a nossa visão de mundo, então um afeto muito grande entre nós também, e que isso ficou marcado, David, nas falas, o quanto que a gente se encontrou realmente, o quanto que foi significativo para cada um, no sentido de pertencimento. De pertencimento nesse olhar, né? Penso que essa é uma marca do Nepfé, né, Lau? Nepfé, afeto, né? Afeto é uma marca presente que eu acho que a gente tenta trazer, né, para a gente enquanto grupo, né? Não que não haja conflito, e que bom que haja, e a gente também acho que a gente consegue externar. Até eu pergunto o pessoal que está nos ouvindo hoje, né? Se em alguma medida vocês sentem que vocês que nos acompanham nos seminários, nas lives, nos cursos, se vocês sentem que isso, né, transparece de alguma forma, porque de repente a viagem é nossa, né? Mas a gente tenta imprimir isso, né? Ô, David. É isso, eu ia te pedir para falar. Só pegando uma carona nisso que o David está falando, fazendo esse retrocesso, né? Lembrando aí assim, vem muita coisa junto, né? Vem uma saudade, vem uma emoção, vem tudo junto, né? O pacote. E aí quando o David faz essa pergunta, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, que vêm, né, assim, crescendo junto conosco, pessoas que eram nossos alunos lá do primeiro, né? E agora 10 anos depois, alguns estavam formando, hoje já tem 10 anos de formado, gente. Olha que legal isso, né? Assim, e a gente ali sempre podendo ter a oportunidade de nos encontrar nos seminários, né? A cada ano. E aí eu fico me perguntando e fazendo hoje também essa leitura do quanto que a gente também cresceu enquanto Nepfé, né? Enquanto propósitos, enquanto a cara que a gente vem, né? Igual uma criança que cresce e fala, hoje eu olho para minha filha de 12 anos, fico procurando nela, né? Aquela menininha de 2, de 3, falo, gente, cadê, né? Tá lá no fundo dos olhos, mas a carinha já cresceu, tá? Já tem uma outra identidade. E como que a gente foi crescendo e modificando, né, a nossa forma de estar junto a partir das necessidades que foram surgindo, né, gente? E aí, assim, um pouquinho dos nossos bastidores, né, partilhando com o pessoal aqui, que todo mundo vê o seminário pronto lá no dia, na hora, e aquela coisa toda. Mas, assim, a cada ano, gente, vamos precisando procurar um espaço maior, um espaço mais confortável. Não, o coffee break tem que aumentar, porque aumentou o número de inscritos. E agora a gente quer um palestrante um pouquinho mais de longe, com um expoente maior dentro da abordagem. Então, se o nosso desejo, né, começou lá na virada de 2011 para 2012, muito despretensioso, né, no sentido, assim, de como o David falou, dentro de uma instituição com um objetivo muito específico. Mas o encontro fez isso aqui, ó, né? Acho que eu tenho carregado muito comigo o sentido de expansão do Nepfé. Né? Nos 2 últimos anos, a gente, né, em função das demandas do novo normal, né, a gente buscou esse espaço virtual e como a gente teve gente lá do norte, do sul, do centro-oeste, do nordeste, pessoas do Brasil inteiro. Isso é um negócio, gente, indescritível para nós que estamos aqui, que vimos esse feto, né, tomar corpo, esse embriãozinho crescer. Então, assim, é um misto de alegria, de orgulho, de felicidade, de emoção, de frio na barriga. A gente tem filho agora pré-adolescente, né?
E que está saindo eu estava pensando exatamente sobre isso hoje, né? Roda, fazendo essa metáfora com o desenvolvimento humano e esses 10 anos, assim, dessa transição da infância para a pré-adolescência, de um amadurecimento das ideias, de uma concretude das ideias, e o quanto que a gente está nesse movimento, né? Só Verdade. trazendo para a teologia aqui, ó, a Estela disse aqui, ó, parece todos gêmeos da mesma mãe. Uma integridade na feição de vocês. É assim que eu percebo. Adorei, Estela. Legal. Gente, esse ano a gente está indo para o 10º seminário, com muitas histórias. Como eu disse, muita gente passou aí por nós. Começamos com a Anália, e a vida vai rodando, né? As pessoas vão buscando outros caminhos. Então tem a Anália, tem Raquel, que passou por nós e também foi para outro caminho, a Carlinha, o Valmir, que também passou por nós, Patrícia, Gorete, pessoas super queridas que estão entre nós ainda com esse afeto, né, fé, mas que contribuíram durante muito tempo, mas é que a gente sabe que também estão sempre presentes, participam com a gente nas lives, nos nossos encontros. E aí, passando por esses seminários, muitos palestrantes me ajudem aí a lembrar. Giovanete é nosso padrinho, né, gente? Giovanete, se a gente pudesse, a gente chamava Giovanete todo ano, né? Aqui somos todos discípulos de Jeová. Exato. Então, vamos lá. Giovanete, a Ana Paula do Valtinho. Rio. Exato. Valtinho, o Emílio Romero, gente, a gente é muito chique. Emílio Romero. Audacioso, né? Olha aqui. Aproveitando, mandar um abração para o Emílio Romero, porque ele está sempre em contato com a gente, uma pessoa super bacana, super acessível. Abraço, Emílio. Vamos lá, gente, mais nomes. Cláudia Lins, aí ó, Estela. Madalena, Estela lembrando a Cláudia Lins. Cláudia Lins. Legal. O David, me fugiu aqui o nome, que falou pra gente mergulhar em águas profundas. Que seminário tocante. É o Valtinho. O Valtinho. Walter Andrade Parreira. Maravilhoso. Foi sensacional. Gente, finaliza aí pra nós quem participou. Quem lembra? O Daniel, Rodrigo D'Angelo, psiquiatra, maravilhoso. Isso, também. Rodrigo D'Angelo. Isso, Rodrigo. Ana Maria Sarmento, também professora nossa da pós. Ah, verdade. Eita, muita gente boa, né? Aqui, ó, vai contando pra gente aí quem tá participando. André Castro, que eu sou apaixonado com ele. Deu um curso pra gente. Marilu, que também eu sou apaixonada, isso. Maria Luísa Rocha Andrade, do CPH Minas. Quem marcou vocês, gente? Conta aí pra nós. Ana Feijó. Mauro Amatuzzi. Amatuzzi! Verdade! Ah, gente, muito chique esse Nefé. Muito chique. Depois vocês vão colocando aí pra gente os que marcaram vocês, tá? Ou o seminário, porque a gente tem muita gente aqui que participou quase que dos 9. O Amatuzzi Então vai contando pra gente quem marcou vocês aí, a gente vai interagindo. Então, muitas pessoas importantes na vida da fenomenologia existencial e humanista. Os temas também, né, gente? Vocês também quiserem contar pra nós os temas que marcaram? Acho que talvez... Vamos ver se vocês lembram. Enfim, eu queria trazer uma coisinha aqui antes, porque eu estou muito, muito tocado com uma coisa que vocês falaram aí, muito mexido aqui por dentro. Essa coisa do pré-adolescente, né? Hoje eu conversava com uma ex-aluna, psicóloga e parceira, e falava o seguinte: olha, a gente está um pouco fora das redes, um pouco atuante, mas dentro está em ebulição, né? E quando fala pré-adolescência, eu acho dessa coisa do que, e agora? O que a gente vai ser? De que forma que a gente vai expressar
coisa própria do pré-adolescente, o quanto que a gente está nesse momento. Então, essa fala me tocou muito, né? De que algo muito forte internamente, né? Que eu acho que vai dar muitos bons frutos nos próximos meses, nos próximos anos, né? Frutos que a gente, vários deles a gente nem vai falar hoje, mas como que essa coisa interna está em evolução, né? Eu acho que é importante, e essa metáfora com pré-adolescente fez muito sentido e me tocou muito, Lau. Eu queria frisar isso aqui, assim. A gente conectado, né, David? Como os meninos falaram aí. Sim, Os sentimentos e os afetos estão conectados. Então, gente, e os alunos de apoio também é um outro ponto que eu queria trazer hoje nesse aniversário, porque todos os eventos que a gente faz, a gente acha parceiros incríveis, tanto de alunos, quanto, como a Ró falou, que é uma delícia ver colegas de profissão hoje, como nós temos aí anos e anos de história, gente que estava no finalzinho do curso e que agora já tem um tempo de trabalho, já tem uma estrada, e que continua presente, continua oferecendo ajuda, continua querendo, sedento de novos eventos e novas situações que o NEPFé pode trazer para todo mundo. Então a gente também agradece a cada um, viu, gente, nesses 10 anos. Nós não vamos falar todos os nomes aqui para a gente não ser injusto, porque é muita gente querida, mas sintam-se abraçados por nós e sintam-se também parte dessa festa. Porque a gente fala muito isso, parece clichê, mas não tem jeito de fazer nada, né? Nada sozinho. Ainda mais isso que a gente fez, que começou numa sementinha pequena. Eu estava relembrando uma live de vocês dois, David, no NEPFé On Lives, e também nos 9 anos do NEPFé. Quem quiser escutar a história de cada seminário, viu, gente? Tá lá, a live tá salva lá no Instagram do NEPFé, uma live que a Roy e o David fizeram, contando a história dos seminários, de cada ano, e de como é que se foi desenvolvendo. E aí é gostoso demais, porque a gente vai vendo tanto de coisa que aconteceu nesses 10 anos, os desafios a cada seminário, que a gente falava, não, esse ano não vai sair, esse ano não vai dar, tá todo mundo apertado, fulano tá isso, um tá grávido, o outro tá tendo que viajar para Portugal, o outro tá no mestrado, o outro tá com o neném pequeno. E lindamente, em grupo, com suporte, cada ano as coisas foram crescendo, os seminários foram ficando mais audaciosos, esses nomes riquíssimos que a gente trouxe, e a gente continua caminhando, óbvio, porque com 10 anos o menino já corre, já cresceu e muito, e já tá aí, como a gente falou, haja fôlego, batendo né? Exato, mas tá assim, cheio de coisa nova, e assim, nossa, cheio de energia. Então, eu queria convidar a Cris para contar um pouquinho para a gente, Cris, dessa novidade da gente desde o ano passado, que é a nossa clínica social. Isso mesmo, Rô. Então, o NEPFé, uma das, vamos colocar assim, das atividades, um braço aí do NEPFé, foi a realização de um projeto, começou ano passado, né, 2021, da clínica social. Até em virtude do que estamos vivendo ainda, né, na pandemia. Importante lembrar que nós fizemos um plantão psicológico, né, dentro de um momento tão difícil que nós estamos vivenciando. Então, o plantão psicológico foi realizado durante todo um sábado, intenso, de muita escuta, de muito acolhimento, né, e também a partir, né, paralelo ao plantão psicológico, nós temos esse projeto da clínica social, onde as pessoas do Brasil, ou até pessoas brasileiras que estão morando em outros países, né, podem se inscrever. A gente tem o nosso link aí na nossa bio, tá, gente? E podem se inscrever para a realização de atendimento psicológico. Né? Hoje nós temos uma equipe de 10 psicólogos parceiros, né, parceiros ao NEPFé, que realizam esses atendimentos. Então, ao se inscrever, vai realizar a sua ficha de inscrição e em breve, em pouco tempo, né, um psicólogo já entra em contato com a pessoa desejoso, né, do atendimento,
para já iniciar. E nós estamos muito felizes, sabe, Lau, né, a todos que estão aqui nos ouvindo, que esse projeto, assim, tem alcançado muitas pessoas, né? Como eu disse, o Brasil inteiro está sendo representado, né? Nós temos muitas inscrições, mais de 100 pessoas atendidas, né? E um projeto relativamente novo, recente, mas com um poder, com um alcance muito grande. E são com valores, preços sociais, para que, né, a gente acredita muito que a psicologia é para todos. Então, isso é uma coisa muito importante para o NEPF, né? Um princípio muito importante, que a psicologia possa chegar a todos e a todas, né? De forma que a clínica social, a gente entende que é uma maneira, né? Uma das maneiras da gente chegar a esse Brasil, né? Onde estão todos os brasileiros e brasileiras. Quem sabe um dia a gente consegue até, né, a gente avançar mais, com mais parceiros, com mais psicólogos para atender, porque nós temos demanda, gente, nós temos demandas. Então, ó, quem está escutando a gente, que está vendo a gente, vou fazer agora o programa de televisão, hein? Se inscreva lá, divulga pra gente, né? Divulga esse projeto tão legal, tão importante. Nós temos um retorno, tanto dos nossos psicólogos parceiros, porque eles têm alguns encontros com a gente, a equipe do NEPF, né, encontros de intervisão, de covisão, onde a gente tem muita troca, muito crescimento, né, dos casos atendidos. Então, olha, divulga pra gente, porque é um projeto muito legal, nós acreditamos nele. Bom, e aí, isso, gente, né? Uma coisa importante... Também, né, Cris? Isso, quem pode mandar dúvida, mensagem pra gente. Isso. Pode falar, Cris. Eu ia falar, Lau, que os atendimentos são online, né? Que é importante a gente deixar frisado. Né? E a gente entra em contato, explica direitinho para quem nunca fez o atendimento. A gente, né, a nossa equipe coloca tudo, deixa muito bem explicadinho. Mas mesmo, né, tendo alguma dúvida do projeto, estamos à disposição. Pode falar, Rô. Não, mas só lembrando, quando a gente fala, né, de ver esses anos do NEPFE, o crescimento, o desenvolvimento, né, porque no início a gente começou com um objetivo muito pontual, que eram seminários, né, então anualmente a gente se encontrava para organizar o seminário e essa data clássica nossa, só o primeiro que foi em março, né, que é o que marca o nosso aniversário, mas todos os outros foram sempre no final do ano, ou outubro ou novembro. E aí a gente começou a perceber que a gente tinha muito mais, né, para poder crescer nesse movimento de ampliação. Então, não só o espaço de construção de conhecimento, né, o espaço de troca de conhecimento, mas também o espaço do serviço, né, de oferecer o serviço clínico, a prática. Né? Então, assim, além da gente ter esse espaço, que é um espaço da teoria, vamos dizer assim, né? A gente sempre acreditou nessa possibilidade de que essa teoria precisa expandir, a gente precisa construir essa praxis, né? A gente precisa, como a Cris falou, chegar até as pessoas, que a gente acredita nisso, né? Acho que a fenomenologia é a nossa base por isso, né? Porque a gente se identifica com as relações, com os encontros, com a provocação do outro. Então, assim, o espaço da clínica e entender a clínica social com uma possibilidade, né, de alcançar mais pessoas, né, de sair desse status de elite da psicologia, do consultório particular, que a consulta é cara, e entender que a gente tem esse compromisso, né, gente, esse compromisso social, esse compromisso com o outro, que às vezes está ali à margem, não tem acesso a esse serviço tão importante, né, que é o cuidado da saúde mental. Então, para a gente, o meio da pandemia, né, estar no meio da pandemia, a gente se sentiu tocado e mobilizado para promover o plantão psicológico, né? Que foi assim, um dia lindo, gente. Assim, a gente não cansa de falar de emoções, porque tudo que a gente faz é muito carregado de emoções. É muito carregado, a gente está sempre muito inteiro, né? Então, o plantão psicológico mostrou para a gente, olha, não dá para ficar restrito, né? Só a esse evento, organizar o plantão. A gente sabe que tem isso que a Cris falou, demanda para todos os lados. E aí veio a ideia, né, assim, a Malu
né, e a Flavinha não estão aqui com a gente, né, transmitindo online, mas são duas pessoas assim que por hora têm, né, carregado assim a organização da clínica social. Então assim, quero, meninas, deixar um beijo para vocês, assim, com toda essa garra que vocês têm, né, toda essa proatividade, falar, não, gente, é possível, vamos botar para acontecer, né, não dá para... Então, assim, essas pessoas que vêm passando, né, ao longo dos anos, deixando a marca do NEPFé e chegando para ficar e agregando, são também essa soma, né, gente? Pegando da nossa prima Gestalt, né? O todo é muito mais do que a soma das partes. Então, a gente vai se complementando e a gente vai, né, contribuindo e expandindo. Então, eu vejo muito isso é tão gostoso, porque relembrando esses 10 anos, a inquietude sempre perpassava assim por nós. É muito desejo de fazer muita coisa, só que todo mundo envolvido também com muita coisa, e a gente foi se refazendo, estamos, né? Num constante vir a ser fenomenológico. Mas lembrando, gente, assim, daquela inquietude, fala, gente, a gente tem que fazer mais alguma coisa, não dá para ser só o seminário. E aí a gente já tem certeza que o pessoal que está aí já participou de cinemas comentados que a gente fez, já fizemos cursos. Exato, cursos. Grupos de estudo, mini cursos. Aí a pandemia trouxe pra gente essas chacoalhadas que a gente ganhou de renovação e de atingir pessoas em lugares diferentes, e também novas formas de comunicação que estavam à nossa frente, mas que a gente não tomou posse. Então eu estou em Belo Horizonte, Malu está em Portugal, e isso não impediu a gente de continuar a nossa interação. Para mim é um cuidado, né, que saí de Ipatinga, mas sinto pertinho, é uma forma, meu coração em Ipatinga, é a minha psicologia em Ipatinga, então, no Vale do Aço. Hoje a gente está metido, né? Então, como a gente está falando aí, tem gente do Brasil inteiro, às vezes brasileiro que mora fora, metido no sentido da interação e do crescimento, né, gente? Então é muito gostoso relembrar disso tudo. E seguindo com as nossas inquietações e com as propostas de ampliação e de crescimento, eu vou convidar a Ró para contar pra gente de uma iniciativa também super bacana, que é o nosso acervo. E essa parceria com a biblioteca. Conta pra nós, Ró. Só um minutinho, Ró. Pessoal, só para avisar vocês, quem está participando aí, que a gente vai ter o sorteio, conforme foi publicado, tá? No final da live nós vamos fazer o sorteio. Aí, olha lá, gente. Olha que presente. Como todo mundo faz lojas, né? A gente faz aniversário e você que ganha o presente. Que ganha o presente. Olha que presentão. Mais um ingresso é ótimo. Mais uma inscrição pro 10º seminário, que daqui a pouco nós vamos falar dele, tá? Então fiquem atentos que nós vamos fazer perguntinhas no final para esse sorteio aí. Ró, conta para nós. Por favor. Aqui, Lau, esse sorteado, olha só, já vai ser o primeiro inscrito. Que legal, pois é. Gente. Né? Vai sair daqui hoje. Ô, gente, então. Pois é, chique demais. Então, a Lau está me convidando para falar, né, sobre mais esse braço aí, né, como diz a Cris, mais uma frente, né, de serviço nosso do NEPFé, que também nasceu de sonho, né? Eu acho que nós somos... O que nos move são sonhos, nós somos todos sonhadores, né? Que foram esses sonhos e esses desejos que foram tornando cada empreitada dessa possível, né? Eu lembro que eu comentava muito com o David, assim, David, sempre tem um ex-aluno, né, ou que já formou, ou ainda que tá na faculdade, que às vezes entra em contato com a gente nas redes sociais, sugere um livro, professor, eu estou precisando de um livro, eu estou com tal caso no consultório, eu preciso estudar mais, e eu ficava sempre incomodada, David, eu sinto falta de ter um acervo, um registro de um acervo, porque a gente também vai lendo e vai estudando, e às vezes a gente mesmo se perde, eu tenho hora que eu me perco, né, em fazer alguma referência, a gente tem que voltar lá. Então eu penso que o acervo é um lugar, né, que a gente tem que ter sempre como consulta. É aquela história, o livro de cabeceira, na verdade, não tem que ser um livro, é um acervo de cabeceira, né? E aí veio uma ideia, né, o David sempre provocador, né, meu parceiro de provocações, Roberta,
vamos fazer uma parceria, né? Vamos expandir isso, a gente não tem que fazer isso sozinho. Eu falei, tá, ele está viajando, mas como assim, né? Que parceria? Que eu pensava num acervo digital, alguma coisa, né? A gente nem tem sede. Como que a gente vai montar um acervo? Vocês vão andar com ele debaixo do braço, né? Na casa de alguém? E aí o David trouxe, né? Ventilou aí a possibilidade da gente criar uma parceria, né, com o Centro Cultural Uzi Minas, com a Biblioteca Central de Ideias, que é um espaço, gente, para quem não conhece, muito legal. É um espaço que ele é singelo, acolhedor, né? E ali a gente, assim, as obras que estão ali são obras excelentes de literatura, obras de estudo, né, livros didáticos, assim, de várias áreas. E o que a gente pensou, né, nessa possibilidade de parceria, de convite, né? Fazer com eles, né, uma proposta e uma contraproposta, o quê? Que a gente iria adquirir um acervo físico, né, de livros físicos, e convidamos que eles pudessem ser, né, os curadores desse acervo. Então, eles são os guardiões, né? Os nossos livros estão ali guardados sob a tutela, né, da Biblioteca Central de Ideias. Então, a gente, durante o ano passado, a gente iniciou o ano fazendo uma pesquisa, um levantamento, né, dos títulos que são os clássicos, né, assim, o básico, a base da nossa abordagem humanista, existencial, né, a base filosófica da fenomenologia. Então, a gente fez uma listagem, né, a gente chegou a um número de 22 títulos, e aí nós começamos a adquirir esses títulos, né, a comprar esses títulos. Alguns a gente foi presenteado com palestrantes que durante esses 9 anos, desde o início, já tinham estado conosco, que a gente estava ali em caixa, né, na casa de alguém, ora na casa do David, ora na casa de outra pessoa. E a gente falou, gente, chegou a hora de dar uma casa para esses livros, né? E de o quê? De dar o mundo para esses livros, partilhar esses livros com as pessoas, né? Muitos que a gente realmente foi presenteado, né? Esse livro não pode ficar ali debaixo do colchão. E a demanda, né, pela literatura, pelo estudo, isso deixa a gente muito orgulhoso, saber que os nossos ex-alunos, os nossos colegas hoje de profissão buscam o estudo, buscam ampliar, né? Então, aí a gente, com essa parceria, né, nós temos hoje lá, em posse da biblioteca, 22 títulos. Eu vou falar alguns aqui para vocês, só para dar o gostinho, tá? Para vocês saberem. Nós temos aqui 3 títulos do Rogers, gente, só para começar. O Tornar-se Pessoa, né, nossa Bíblia e do Humanismo, Um Jeito de Ser e Grupos de Encontro. Então, nós temos aí só do Rogers esses 3 livros, sendo que o Tornar-se Pessoa, né? Nós temos 2 volumes dele, né? Então, nós temos livros aqui, nós temos livros da Márcia Tassinari, quer ver? Só que eu estou vendo aqui, nós temos 4, ela como organizadora. Empatia, capacidade de dar luz à dignidade humana, Plantão e a urgência psicológica, Praticando a abordagem centrada na pessoa, Dúvidas e perguntas mais frequentes. Olha só, um livro assim, voltado para a prática, gente, voltado para o nosso fazer. Então, a gente tem desde livros, né, com a base epistemológica da abordagem, até os livros voltados mesmo, né, para o nosso fazer profissional. E aqui tem outros, nós temos livros do Miguel Mahfoud, livro do Giovanetti, vou falar os autores aqui sem falar os títulos. Nós temos livro aqui do Angerame, temos o Eu e Tu, do Martin Buber, que é um livro, né, assim, para a gente muito importante. Então, nós temos um acervo, né, que já está no nosso projeto Ampliar, né? Nós já entramos aqui em 2022, já refazendo, ampliando a nossa lista, e já estamos, né, vamos começar a nos mobilizar para aquisição. E a gente achou essa parceria com a Biblioteca Central de Ideias muito bacana, que nesse período de pandemia eles inovaram, gente. Olha bem, para vocês verem, eles inovaram, eles estão com o delivery de livros. Então você faz, né, você faz lá a sua carteirinha na biblioteca, você faz a sua inscrição, torna-se sócio da biblioteca, e você vai no acervo deles, né, online, você faz o pedido pelo e-mail, e aí eles entregam na sua casa, e depois eles buscam na sua casa. Então isso facilita imensamente, e eles viram que durante a pandemia isso deu tão certo. Hoje a biblioteca já abriu novamente, já está aberta ao público, quem quiser ir lá dar uma passeada, folhear os livros lá, né, o nosso acervo e outros, está convidado, fazer sua carteirinha lá. Eu queria até estar com a minha aqui, gente, acho que eu deixei na minha mochila para mostrar para vocês. E foi um sucesso tão grande o delivery que eles resolveram manter. Então, mesmo com a pandemia já, né,
assim, começando a esfriar e dando vistas de que nós vamos ter que integrá-la na nossa vida, voltando à normalidade, né, na medida do possível, essas iniciativas vão perdurar, né? Então, essa entrega aí na residência de vocês, ela continua, eu acho que para a gente é um conforto imenso, né? E, enfim, então, além dessa parceria com os acervos, né, a gente pretende ter iniciativas também com a biblioteca, né, e com o Centro Cultural Uzi Minas, eventos culturais, né, eles têm um espaço muito rico para exposições, para eventos mesmo, né, de grupos, para encontros. Então, isso também faz parte da parceria que a gente construiu com eles, né? Então, assim que a gente estiver mais tranquilo para os encontros presenciais, para expandir, a gente vai começar a fazer estar mais presente no espaço físico, né, deles. Lançamento de livros, né? Se eu tiver esquecido, David, de alguma coisa... Tô falando, tamo ou não tamo de parabéns? Olha que lindeza. E só um adendo, a gente ainda vai reforçar o acervo esse ano e, aproveitando que a gente está se comunicando com vocês, a gente está à procura de algumas obras clássicas, por exemplo, alguns livros do Rogers que estão esgotados, Psicoterapia e Relações Humanas, por exemplo. Quem souber que tem alguém vendendo uma obra em bom estado, né? A gente até encontra em sebo, mas a gente não consegue garantir que ela esteja em bom estado, né? A gente tem interesse de adquirir, né, para o acervo, ok? Então, Ró, só recapitulando, quem quiser pegar uma obra dessas, como é que tem que fazer? Então, primeiro tem que se tornar sócio da biblioteca, né? Pode fazer isso online, mas também já está aberto presencial para ir lá, né? De forma fisicamente fazer a inscrição, fazer a carteirinha e fazer o pedido da obra. Ou pode ir lá, né? Presencialmente escolher o livro que está precisando. Como o David falou, Lau, a gente, a partir desse mês agora, a gente está dando um start das atividades de 2022 com essa live comemorativa. E a gente vai, né, de forma sistemática, apresentar para vocês, né? É uma outra iniciativa também que a gente vai iniciar, obra por obra, né? Com a foto da capa, com, né, um pequeno resumo da obra. Então, a gente vai apresentar essas obras. Então, vai ficar catalogado, né, no feed no Instagram do NEPFé, todas as obras. Então, vocês vão ter ali, né, um registro, né, um sumário das obras que nós temos, podem consultar e falar, então essa obra está lá, eu vou pegar emprestado. Então, ó, a gente está abrindo as comemorações desses 10 anos de história e temos novidades, né? Quem conta pra gente algumas das novidades? Gostinho, spoilerzinho. Enfim, eu vou dar uma do 10º seminário. Mas antes, eu só queria registrar aqui a presença da querida Gorete. Que saudade da Gorete. Oi, Gorete! Integrou o grupo, querida! Né? Ei, Gorete! Ex-alunos, ex-alunas, ex-colegas, professores e professoras. Que bom encontrar vocês nesse espaço. Então, gente... Nós teremos esse ano o 10º seminário, o seminário de aniversário, né? A gente vai dar pouco spoiler por enquanto, mas a gente pode falar. Já temos uma data, tá? A gente já tem uma data para fazer. Já temos um grande tema, né? Um grande tema, e já temos um convidado. Convidado, a gente não vai falar o nome, mas o que eu posso adiantar é que ele já foi solicitado por vocês um monte de vezes, principalmente para a Roberta, né? Porque o pessoal sabia que a Roberta conhecia ele. Roberta, traz fulano, Roberta, quando vocês vão trazer fulano, né? Enfim, ele virá esse ano, se Deus quiser, enfim... E já temos a data, 28 de outubro, Roberta, eu tô viajando, é isso mesmo, né? 22. 22, David. Agenda aí, gente. É 22. E
a gente já tem um grande tema, né? A gente vai falar sobre vida. Vida Nossa. com letras maiúsculas. Eita. Né, Roberto? Celebrando a vida, né, David? Isso. Que delícia. Acho que tem um quarto spoiler também que a gente pode dar. Vai ser híbrido, vai ser presencial, né? A gente vai fazer o máximo para tentar filmar e reproduzir em tempo real para quem for de fora. E a gente está tentando uma possibilidade de um palestrante para um dia anterior somente online. E no espaço presencial, no sábado, que a gente pretende ter dois dos palestrantes, a gente vai estar num espaço novo e maior, com uma capacidade de até 500 participantes esse ano, né? A gente está vindo da pandemia, a gente não sabe como vai ser, se a gente vai ter muita gente, vai ter pouca, a gente não sabe como que o pessoal vai reagir. Mas como sempre teve muita procura, principalmente nos últimos, né? A gente optou por um espaço maior para fazer uma festa bem bonita, que é uma festa de 10 anos do NEPFé. A gente merece, e sempre contando com a fé, eu ia dizer, com a fé do NEPFé, da parceria de vocês, do desejo de vocês, por estar junto, por construir dentro da terceira força, pelas possibilidades. E é tão gostoso quando a gente vai para os seminários e vê tanto rostinho, rever e ver a sede de aprendizado e de troca. Então a gente tem fé nisso, né? Muito bacana. E, gente, comemorações do aniversário antes do seminário, que vai ser em outubro, também vão acontecer. Fiquem bem atentos ao Instagram do NEPFé, às redes sociais do NEPFé, porque a gente vai soltando as novidades aos pouquinhos, viu? E tem coisa boa, quentinha por aí saindo, né? Então, ó, só reforçando também, a gente já mandou, mas para mandar beijo para Shirley, nossas parceiras Malu, Flavinha. Esqueci? Alguém? Não esqueci, né? Não. Somos nós 7. Isso. E comentar, Lau, e comentar também, que eu acho que é bacana, que a gente consegue aqui no NEPFé, tem esse rodízio, né? Atualmente, a Flávia Gotelipe e a Malu Silveira são as coordenadoras do grupo, né? Na próxima gestão, a Ifúvia já está entrando, né, para coordenar o grupo também. Spoiler! Eu ainda não... não sei esse spoiler ainda não. Olha, eu não tô sabendo esse spoiler, não. Me falaram isso aí. Ô, Cris, mas é que isso já é um desejo antigo do David. Ele tá sempre assim, na beira do abismo. Gente, deixa eu ver aqui, que a gente é assim. A gente junta e esquece do tempo. Olha, nosso tempo já tá acabando. Isso. Então, David, você ia falar mais alguma coisa? Eu te cortei? Não, só dizer que também vai sair a segunda turma da pós desse ano, online, então, para a gente, todo o Brasil quiser fazer, né? A gente está trabalhando, está tentando melhorar, acho que o primeiro foi muito bom, a gente vai melhorar ainda mais, mas isso vai ser assunto para uma próxima live. Estela, a gente também amou as lives que a gente fez em dupla, tá falando aqui, e nos aguarde que está no forno aí. Oi, Ró. Só lembrando aqui que eu também tenho dificuldade de ir lendo, né, o que vai passando aqui, mas alguém perguntou o endereço da biblioteca, eu escrevi, mas se a pessoa não visualizou,
A Biblioteca Central de Ideias fica no shopping, tá? Na área do teatro. Então, quando vocês entram no teatro à esquerda, né? Tem aquela área grande, o foyer do teatro. À direita, tá? Bem escondidinho assim, bem viradinho na direita, é a Biblioteca Central de Beleza. Ideias. Ô, Tá? gente, É e fácil dia de achar. semana Bom? é a coisa mais maravilhosa pegar um livro e ir para esse espaço do foyer com ar-condicionado, uma calma, uma paz, um silêncio, um sofazinho gostoso, Sofazinho bom, sentar né? lá e ler. É uma das melhores coisas que existe na vida. Ô, David, só denunciando a gente, Opa. né? Mais uma fofoca dos bastidores, né? Da última reunião que eu e o David tivemos lá para alinhar essa parceria, a gente saiu da reunião, a gente olhou para fora, um calorão acionado. Nós sentamos ali e fizemos uma pós-reunião, né, David? A gente não queria ir embora de tão agradável que é o ambiente lá, né? Muito bom. Pessoal, então vamos ao nosso sorteio. Antes do sorteio, gente, mais uma vez, agradecer demais a todos vocês, a quem não pôde estar aqui nesse horário, né, por outros compromissos. Eu quero agradecer em nome, é um agradecimento mútuo, que eu tenho certeza que está no coração de todo mundo, pela parceria do NEPFé. Que alegria comemorar 10 anos, que alegria, de tanto crescimento, tanto aprendizado, pessoal e interpessoal. Então, nós todos estamos muito de parabéns, a Terceira Força está de parabéns, e a gente segue. A gente segue junto, segue juntando forças para a gente continuar construindo e fortalecendo. Então, vamos ao nosso... Não, deixa eu pedir vocês, antes do sorteio, uma palavrinha final dessa celebração. Alegria, Só... porque eu acho... Quer falar, pode falar, Fúvia. Que ela... Então tá, eu falei que nós estamos muito alegres, né? Momento de festa, alegria, de celebração. É muito bom fazer esse flashback de tudo que a gente construiu, mas a alegria também quando a gente olha para frente, né? E nós estamos vendo o nosso presente, o nosso futuro, a gente cheio de energia, cheio de ideias, e o tanto que a gente acredita, e o nosso afeto pelo NEPFé, né? Então, é algo muito gostoso estar aqui, de comemorar, muito bom. Esperamos chegar a comemorar os 15 anos, depois os 20, estarmos aqui reunidos também para fazer essa comemoração. Antes de falar, a Michele, ela perguntou aqui por onde eu peço o delivery do livro. Tem uma postagem na nossa página que explica o passo a passo, tá, Michele? De como você pode fazer, ok? E aproveitando a fala, agradecer a todos, agradecer esse grande encontro que é o NEPFé, o encontro das pessoas que fazem o NEPFé, das pessoas que passaram por aqui, e das pessoas que estão com a gente nos eventos, nos cursos, na pós, nas lives, a partir de todo esse encontro que a gente faz o NEPFé. E estar com vocês faz a gente sempre recarregar as baterias e continuar trabalhando para fazer boas entregas. Então, meu sentimento é de alegria. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, não? É porque para mim deu uma travadinha aqui. Meu sentimento é de alegria, né? A emoção que eu sinto agora é de alegria, de entusiasmo, né? Eu acho que sempre que a gente junta, a gente se sente entusiasmado e com fôlego para ir mais longe, para fazer mais, né? E é um abraço, sabe? De sensação de pertencimento mesmo, de saber que eu não estou sozinha, né? A gente começou lá atrás, timidamente, eu e o David, de repente a gente percebeu que a gente não está sozinho, que a gente não precisa ser sozinho na nossa profissão, que a gente não precisa, né, estar num lugar de individualismo, de individualidade, que junto, que coletivamente, a gente é muito mais. E é muito mais gostoso. Coisa boa. Vamos ao nosso presente? Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui
Vamos fazer 2 perguntas sobre assuntos que envolvem o NEPFEI, que a gente conversou aqui hoje, retomou. E as 2 primeiras pessoas que responderem, então, primeiro nós vamos fazer uma pergunta que vai valer pelo livro. Aí a primeira pessoa que responder a essa pergunta leva o livro. Qual livro, David? Fenomenologia e Psicologia Clínica, organizada pelo Giovanetti. Né? Nosso padrinho, óbvio. E com participação da Cláudia, Lins, a Madalena, o Miguel Mafu, a Salete Salles e até uma Fugêncio. Vários professores da nossa pós aqui nesse livro. Só gente linda e boa. E depois a gente faz outra pergunta para poder ganhar a inscrição, o nosso primeiro inscrito aí do 10º seminário. Combinado? David, você faz a nossa primeira pergunta para valer o livro? Pessoal, fiquem atentos aí, hein? A primeira resposta aqui leva o livro. Vamos lá, todo mundo, dá atenção. E digo mais, Lau e Fúvia já deram essa dica aí. Qual foi o tema, tem que falar completo, o tema do 6º Seminário de Psicologia Existencial e Humanista. É um dos temas que eu mais gosto, que eu mais sou apaixonado. Eu também. Vamos lá. O tema do 6º Seminário. Tema completo. Completo. A gente deu spoiler mesmo aqui, hein, eu e Cris. Eu achei ótimo. Foi tudo combinado. Do 6º seminário. Esse é o nosso próximo, Estela. Acho que nosso tempo está acabando. Vamos lá, gente. Eu acho que vocês vão ter que beber água aí. Vamos. Qualquer coisa a gente volta, viu? Se a gente cair. Né? Um calor. Tá quente, né, Cris? Tá um calor, vamos lá, né, gente. Lau? 6º seminário. Tá, muita. Vocês não estão com sede, não, Roberta? Gente, spoiler. Eu já bebi minha aguinha. Eu acho que eu vou... Vocês não estão com sede? Vou ter que ir lá buscar minha água, gente. Poxa. Vamos lá, 6º seminário. Vamos lá, gente. Última... Vamos lá, não. Celebrando a Vida vai ser do próximo, do 10º. Vocês são animados que nem a gente, né? Não. Calor humano é ótimo. Vamos anotar, Estela, gente. não é isso, quase. Olha a dica. Tá chegando perto, tá chegando perto. Tá aproximando. A Ismailda chegou perto. Não, Quase. Ismailda. Acho que a minha água acabou. Vamos lá, gente. Você tá aí divertindo, hein? Se ninguém... Por enquanto a Ismailda tá ganhando, mas tem mais. Adriele! Diálogo e afeto. Aqui, gente, Mas tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, não? Nossa, falta, mas assim, não sei se vai... Gente, mas eu acho que deu o tema central, não? Mas aí só eu acho que óculos. Também acho, que aí também, né? Então a gente pode dar os 2 aqui para... Isso que eu ia falar. Pode, vai, David, anuncia. Não, é porque aí de repente a gente vê aqui para Ismailda e para Adriele o primeiro e o segundo prêmio, que eu tô achando que a gente vai ficar sem tempo, que a gente vai cair daqui a pouco. Isso, também acho justo. Eu fiquei sofrida aqui, porque Ismailda só por um S, né, não dá. E são diálogos e afetos múltiplos mesmo. Acho válido. Então pronto, temos as nossas vencedoras. Então Ismailda ganha o livro. E a Adriele... Ô, Ismailda, aí você entra em contato com a gente, por favor, pelo direct, para passar seu endereço direitinho e a gente combinar. E a Adriele é a nossa primeira inscrita do 10º seminário. Olha! De celebração do NEPFEI. Parabéns! Muito bem! Ô, gente, pode nós entrar em contato com a gente também. Isso. Nós vamos fazer mais sorteios, tá? Não hoje, mas durante as nossas comemorações. É aniversário da Ismailda amanhã? Oh, coisa boa! Então, nosso presente. Já ganhou o presente. Que legal! Parabéns pra você. Merecido. Legal. Isso.
E a Ismailda é uma comemoração fiel, dupla, assim, é uma viu? acompanhadora Sim. do NEPFé, tá sempre É verdade, presente. é verdade, é A verdade. Estela também. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Mais uma vez, parabéns para todos nós, para vocês que estão com a gente, que nos incentivam, como o David falou, que são nossa mola propulsora e renovam as nossas energias. Meus colegas aqui presentes, parabéns, muito obrigado pelo aprendizado e o crescimento de sempre. As que não estão aqui presentes e as que passaram por nós, um beijo, parabéns para o NEPFé. E a gente segue, viu, gente? Segue a gente lá no Instagram. Quem ainda não segue, fala com seu coleguinha. E fique atento às nossas próximas programações, porque tem muita festa ainda pela frente. Um grande beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Uhul. Tem coisa legal aí, hein? Um Beijo, abraço, parabéns, gente. Um NEPFé. abraço. NEPFé Viva o somos NEPFé! todos nós. Viva! Uhul! Tchau, tchau.